Seja bem-vinda, Sabrina, Sérgio, sejam bem-vindos todos vocês, Mário. Vamos hoje conversar com Marcel Berdichevsky, já já ele vai estar por aqui. É um jovem guia de turismo israelense, nascido no Brasil, que sabe tudo sobre o que está acontecendo. É o primeiro entrevistado do dia de hoje e eu agradeço a vocês todos estarem presentes aqui conosco. Já já o nosso querido Marcel, que é filho de um dos grandes judeus cariocas, o Adolfinho Berdichevsky, ele vai conversar conosco e realmente será muito interessante. Eu agradeço a vocês todos a presença. Hoje vai ser um dia de muita conversa com muitos israelenses nascidos no Brasil, alguns israelenses filhos de brasileiros que falam português com absoluta precisão. E eu tenho certeza que vocês vão sair desse dia de hoje, aqueles que tiverem interesse, absolutamente informados sobre tudo que está acontecendo em Israel nesse momento, sem nenhuma mentira, sem conversa fiada e com esclarecimento objetivo. Então, já já nós vamos ter aqui conosco o nosso querido Berdichevsky e eu tenho certeza absoluta que vocês vão ficar muito bem informados a partir dessa minha conversa com ele. Agradeço a presença de vocês todos. Estou aqui aguardando o nosso Marcel entrar para que eu possa convidá-lo e nós começarmos a nossa conversa, o nosso diálogo, que certamente vai ser interessantíssimo. Israel vive um momento dificílimo, um momento de absoluta influência do Hamas no interior do Estado de Israel, coisa que se materializava em Gaza, mas com a fraqueza da autoridade palestina, chamada Fatah, anteriormente, que é a originária da OLP. O Hamas ganhou eleições em Gaza, as histórias entre os palestinos se complicaram absurdamente e as coisas chegaram a esse ponto que chegaram hoje. Eu não quero me antecipar, eu não sei onde é que está o meu querido Marcel. Eu estou tentando aqui, não sei se ele entrou e eu não estou conseguindo verificar. Isso, que bom. Você está bom, Marcel? Perfeito, perfeito. Te ouvindo, agradeço as palavras que você falou aí, estava te escutando. Estava ouvindo Olha aí só, você falando. antes de mais nada, quero mandar um beijo carinhoso para a tua família toda, Espero que eles estejam ouvindo, especialmente, mandei mensagem. provavelmente sim, para o teu pai e para a tua mãe. Vamos Obrigado. conversar. Vamos lá. Vamos falar, Marcel. Vamos começar do começo. Eu gosto sempre de orientar as pessoas que até já sabem das coisas desde o talo, porque essa situação de Israel é muito complicada. Eu vou pedir a você que você comece a contar a história do Estado palestino. O que é o Estado palestino que nunca saiu do papel e por que, na tua opinião, ele nunca saiu do papel? Bom, primeiro boa tarde, bom dia para vocês aqui, boa tarde para todos. Falar assim de começar de um começo, de um início, esse é um dos grandes pontos polêmicos quando se fala da história, porque cada um escolhe o seu ponto para dar partida para a sua narrativa. E aí entra o grande problema, qual é a narrativa plena, ou a partir de que ponto a gente pode chamar isso de uma narrativa plena? A gente não vai agora começar da criação do mundo do Gênesis, porque seria muito tempo de Instagram para a gente estar contando, mas
a gente pode falar 2 pontos para começar a história sobre a Palestina, sobre a questão Palestina com Israel, melhor dizendo. Primeiro que o termo Palestina, historicamente, é um termo que não diz respeito a nenhum povo específico. Okay? O termo Palestina é um termo que foi usado no século II pelo Império Romano para desqualificar o reino da Judéia, ou melhor dizendo, a província da Judéia. O reino da Judéia foi destituído no século I, e no século II o imperador Hadriano, mediante as rebeliões judaicas de querer ter uma autonomia judaica novamente, destitui a província da Judéia e adota o nome da região, uma província síria-palestina, sendo que o nome Palestina não é do nada, é uma herança de uma região do povo filisteu. O povo filisteu era um povo, assim como os fenícios, que tinham origens do mar Mediterrâneo e viviam atracando no continente, porque grande parte desses filisteus eles eram mercenários. A função deles era saírem para fazer guerras a mando de quem paga. Na época era o Império Egípcio, contratava eles para fazerem cobranças de impostos e assim eles atracavam dentro dos continentes e assim chegaram na costa do Mediterrâneo e foram cobrando impostos para o Império Egípcio. Esse povo filisteu, assim como os fenícios e assim como muitos outros povos da época, moabitas e outros mais, desapareceram há mais de 2.500 anos atrás com a invasão do Império Assírio. Estamos falando de história de longa data. Mas o povo de Israel continuou, mesmo após esse episódio, porque a gente conhece um pouco da memória judaica, que mesmo no exílio, quando foram para a Babilônia, preservaram a identidade. E nós hoje vivemos 2.000 anos de comunidades judaicas exiladas que preservam a sua identidade, guardam o nome ainda Israel, não só o nome de uma pátria que não ficou dentro de si por 2.000 anos, mas como uma pátria, podemos chamar assim, dos sonhos, a pátria dos sonhos, Leshaná, Bab, Yerushalayim. Esse conceito Palestina caiu em desuso com os impérios que avançaram na terra de Israel, e cada império que veio continuou com o seu nome, Império Bizantino, Império fosse depois cristão ou depois dos cruzados. Nesse intermediário teve Império muçulmano, que veio de origem persa, depois a origem da Arábia, e assim se deu depois com a chegada dos mamelucos e a chegada depois dos turcos, Império Otomano. Agora eu quero que você dê 1 minuto para mim. O Império Turco operou essa região aí, no comando dela, por mais de 400 anos. Exato. E nunca desfraudou uma bandeira palestina e nunca pensou em criar a Palestina, porque ela nunca existiu. Nunca existiu. É uma história que não existe, foi inventada. Era isso que eu queria só confirmar. Foi uma história resgatada pelos ingleses, os nossos british amigos, né? Os ingleses resgataram o nome Palestina depois que conquistaram parte do Império Otomano. Depois da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano perde territórios para os impérios britânicos e franceses e resgatam nomes históricos. E era o nome histórico. Nós estamos falando de 1917, 1917, século XX. Exatamente. E as primeiras instituições da Palestina britânica, a gente tem até hoje. Era o Banco da Palestina, que se tornou o Banco Leumi, era o Journal, o Jerusalem Post, que era, na verdade, o Palestine Post, né? O Palestine Post virou Jerusalem Post, ou seja, judeus tinham nas suas carteiras de identidade, nos seus passaportes britânicos, nascidos na Palestina. Judeus eram palestinos, cristãos eram palestinos e muçulmanos eram palestinos. Palestina não é uma nação. Palestina é uma região adotada. Assim como o Brasil tem judeus, cristãos e muçulmanos, são todos brasileiros, e antes da independência do Brasil eram todos portugueses ou índios, né? Então, aqui a mesma coisa. Antes da chegada dos ingleses que adotaram o nome Palestina Britânica, que, cá entre nós, essa Palestina Britânica ia do Mediterrâneo até o Iraque. Não existia Jordânia. A Jordânia é mais uma criação, podemos dizer assim, do cinema de Hollywood, né? Uma criação dos ingleses,
com a Conferência de San Remo, dividiram a Palestina em duas margens do Rio Jordão, a Transjordan e a Cisjordan. A gente tem na literatura bíblica a margem oriental do Rio Jordão e a margem ocidental do Rio Jordão. Igualzinho os ingleses fizeram. E prometeram a Transjordan para os muçulmanos, chamaram um parente do rei Faisal, rei da Arábia Saudita, que é a família do atual rei Hussein, e falou: você vai ser o rei dos muçulmanos aqui na Palestina. E a Palestina ocidental, da margem da West Bank, foi prometida para os judeus, Conferência de São Remo, 1920. Os muçulmanos não gostaram disso, e então partiram para a violência, e começaram os primeiros pogromim em 1920. Deu-se continuidade a esses pogromim ainda em 1929, e depois em 1936. Só para quem não está familiarizado com o termo pogrom, pogrom eram, na verdade, os ataques que cossacos faziam aos assentamentos, às pequenas aldeias judaicas, as comunidades judaicas do leste europeu, e massacravam mulheres, crianças, estupravam mulheres, e o que nós aqui estamos ouvindo de pogromim, que é o plural de pogrom em hebraico, são os ataques dos árabes às aldeias judaicas ainda existentes naquele momento, exatamente, naquela região, e as cidades também. Na época existiam cidades mistas, cidades que judeus e muçulmanos e cristãos dividiam, como Jerusalém, como Safed, como Hebron, como Jaffa, portuárias, cidades como Acco, conviviam juntos. E com o início desse movimento nacionalista, do apoio britânico de que temos uma Palestina judaica que vai tomando forma para um Estado que venha a nascer, então os muçulmanos não gostaram disso. A liderança religiosa, é importante frisar que isso aqui vinha de uma liderança religiosa que acaba motivando as pessoas a saírem para os massacres populares, com machados, com facas, degolavam pessoas. A gente conheceu um pouco da história das guerras aí, Al-Qaeda e outros estados islâmicos, e as pessoas ficavam assustadas com a atitude das degolas, que os muçulmanos degolavam padres no norte da África. Não é novidade. A história de degola vem desde a época de Maomé. Maomé degolava e legitimou as pessoas que, em nome da religião, tinha que matar. E isso virou uma guerra santa que invadiu chegou até Espanha, parte da Europa, onde foram invadidos. Então, essa história de Guerra Santa, ela é velha e continua até os dias de hoje, com uma fachada, uma roupagem de ser algo nacionalista, algo de território. Não é território, a gente conhece um pouco da história, não tem nenhuma guerra aqui territorial. Tem terra para todo mundo viver, tanto para judeus, cristãos e muçulmanos. Tem 60% do território israelense deserto, ou seja, não é problema de terra. E existem outros 26 países muçulmanos que estão procurando terra para poder ter uma nacionalidade. Não é problema de terra, é um problema religioso, em especial com o lugar chamado Jerusalém. Esse é o ponto-chave. E é vamos para o novo Estado palestino, ou para aquele que nunca existiu e que ainda não consegue se estabelecer, e de quando é isso e o que aconteceu, por que não existe o Estado palestino na tua avaliação? Ok, então com a consciência de uma Palestina moderna, nasce uma organização política, a OLP, que ela nasce em 1964. É importante as pessoas saberem, 1964 nasce a OLP, uma Organização de Libertação da Palestina. Quem conhece o mapa de Israel em 1964, Jerusalém está na mão da Jordânia. O Monte Moriá... E Gaza na mão do Egito. Gaza estava na mão islâmica, Jerusalém, Cidade Velha, estava na mão islâmica, a margem do Jordão na mão islâmica, parte da Galileia, Golã eram islâmicos, não existia Israel aí. Então, quando se levanta a bandeira da OLP, Organização da Libertação da Palestina, para expulsar os judeus da Palestina, de onde eles estão falando? De que Palestina estão falando? Esquecem que em 1964 Israel não tinha nenhuma ocupação em Judeia, Samária, faixa de Gaza, nada. Ou seja, o que tem na bandeira da Autoridade Palestina até os dias de hoje é todo o mapa de Israel. Quem conheceu Tel Aviv e sonha com as praias do Mediterrâneo, esquece. Isso é desejo
os desejos do sonho palestino de ter todo o território do Jordão ao Mediterrâneo. Então essa é a realidade da chamada Palestina. Não se conseguiu, e na Guerra de 67, pelo contrário, Israel voltou a ser soberano Eu nas posso pedir terras a você um pouquinho antes Sim. que explique o que aconteceu com a divisão do Oriente Médio entre Israel e Palestina em 1947 e logo em seguida com a criação do Estado de Israel em 48, o que aconteceu com esse território que era destinado por promessa britânica ao Estado palestino? Então, assim, vamos corrigir uma coisa. Já existia uma partilha da Palestina que os ingleses promoveram, que era a Isso. Transjordânia e a Cisjordânia. Essa divisão, depois da Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas recém-criadas resolveram, vamos dizer assim, reorganizar essa partilha, porque os árabes, melhor dizendo, os muçulmanos que viviam na Palestina britânica não aceitavam uma Palestina judaica autônoma. Então fizeram terror. Eu quero te pedir licença porque eu cometi um equívoco aqui, que eu devia ter resolvido isso no primeiro momento. Porque você está num lugar maravilhoso, pode parecer que você está aqui em Copacabana. Eu quero saber de onde você está falando comigo. Eu estou falando de aproximadamente 16 quilômetros de Jerusalém, em direção ao lado oriental. Pode continuar então com o que você estava contando. Tá bom, mas diz aonde era, desculpe, te interromper errado. Num lugar conhecido como Malé Michmash. Malé Michmash é uma comunidade judaica que se encontra na margem oriental, nas montanhas da Judeia, em direção a Samaria. Para ser mais exato, na época bíblica era chamada nas terras da tribo de Benjamim. Quem conhece as 12 tribos como eram divididas, me encontro nas regiões das tribos de Benjamim, cidades históricas de 3.000 anos atrás, e que fazem parte do que eles chamam de forma muito grosseiramente Judeia-Samária. Né? É a conexão de duas assim, áreas que eram administrativas no período de 2.000 anos atrás. Muito bem. Então, a questão que a gente fala sobre 1947 com a partilha das Nações Unidas é uma partilha que foi feita somente sobre a Palestina britânica. E deixaram de lado a participação dos jordanianos, que também era Palestina e que 90% da sua composição de população são muçulmanos, são etnicamente iguaizinhos os muçulmanos da margem ocidental, famílias, podemos dizer. E essa partilha não ficou partilhada para Palestina e para Israel. Ficou partilhada para judeus e muçulmanos. Um espaço para judeus e um espaço para muçulmanos. Nem foi citado o nome Israel e muito menos citado o nome Palestina. Okay? Para que seja bem claro, quem for olhar lá o que o Oswaldo Aranha assinou, não vem escrito nenhuma vez partilha entre Israel e Palestina. Vem dizendo que a Palestina britânica vai ser dividida para administrar entre judeus e muçulmanos. Okay? E com isso feito, os muçulmanos não reconheceram, Israel aceitou o que foi dado para eles, os muçulmanos não reconheceram nem os muçulmanos internos da Palestina britânica, muito menos os muçulmanos vizinhos. Com o dia D da saída dos ingleses, dia 15 de maio, na verdade 14 à noite, à meia-noite, com a saída dos britânicos, a comunidade judaica da Palestina declara sobre si, na sexta-feira anterior, independência e chama o nome dessa nova entidade, o Estado de Israel, e convoca para todos os vizinhos que convivam em paz. Naquela mesma hora, é invadido pelos vizinhos. Egito, Síria, Jordânia, Líbano, forças militares iraquianas, marroquinas, e assim entra uma guerra com os países vizinhos. A grande pergunta que fica é qual é o motivo de Iraque, Síria, Jordânia, Líbano e Egito entrar em guerra com Israel? Pelo quê? Ninguém pegou nenhum pedaço de terra deles, ninguém afetou em nada com eles, ninguém ameaçou eles, porque eles entram em guerra, porque eles vêm defender a causa do Islã. A cidade de Jerusalém e a Palestina têm que ficar debaixo de uma soberania islâmica. E é essa a briga. Não é uma briga por territórios. Ninguém afetou 1 milímetro de território desses países, mas fomos invadidos.
E a guerra se dá onde Jerusalém, dividida, 19 anos ficou dividida até 67, e os jordanianos ocuparam a margem ocidental, criando a chamada Cisjordânia. E ao invés de dar cidadania para os muçulmanos que viviam na Palestina britânica, trataram eles como cidadãos de segundo e terceiro escalão. E pelo contrário, não deram para eles autonomia. É bom você lembrar que eles ficaram concentrados em campos de refugiados, Exatamente. Que eram campos de concentração sem câmara de gás. Ficaram abandonados. Eu fui lá com os meus pés e a minha cabeça e a minha máquina fotográfica. Estão lá até hoje, de uma certa maneira. Esses campos de refugiados, pode dizer que hoje viraram bairros residenciais, né? Alguns com mais desenvolvimento, outros com menos desenvolvimento, de acordo com o quanto você é influente com a política e com a corrupção. Para quem conhece favela, é mais ou menos parecido. E se você tem uma boa relação com o governo palestino, com os membros da liderança palestina, eles você investem vai ser corrupto, dinheiro lá. Eles investem, vai ganhar, e o líder de cada dessa aldeia vai ter um Volvo, vai ter uma mansão, e o povão pode morrer de fome. É uma infraestrutura de uma pirâmide que a gente conhece de terceiro mundo, infelizmente não é novidade. Então isso se deu até 67. Em 67, com a Guerra dos 6 Dias, que a gente pode até usar que nessa guerra tem um papel muito importante do fake news. A gente hoje vive o fake news diariamente, o tempo todo. A gente recebe mensagens agora, nesse momento, com essas 48 horas de conflitos aqui, quase 48 horas de conflito com os palestinos de Gaza. Chovem fake news com filmes e imagens que são da Síria, filmes e imagens de 5 anos atrás, que está... Fake é o que mais acontece. Na Guerra dos 6 Dias também temos um grande fake. A Jordânia não tinha acordos afirmados de que não entraria em guerra com Israel, mas tinha um acordo verbal. Não foi nada no papel, mas tinha um acordo verbal entre Golda Meir e o rei Hussein de que não entraria na guerra. Existia já uma pressão de quase 2 meses do Egito, do Nasser, de que vai mandar os judeus para o mar, vai afogar os judeus no Mediterrâneo e vai tomar Israel. Então, a pressão egípcia era muito grande. A guerra se dá, o início começa com Israel bombardeando, todo mundo conhece a velha história, Israel bombardeando há 54 anos atrás os aviões egípcios na pista de voo para levantar voo para atacar Israel. O serviço secreto ali funcionou, mas sempre que funciona, ali funcionou, e pegaram eles calças curtas. Então, a guerra com o Egito tem, podemos dizer assim, um ganho de 70% a 80% nos primeiros minutos, porque depois eles não têm mais força aérea e pôde-se tomar até o canal de Suez com infantaria, com os tanquistas. Até 20 quilômetros do Cairo. Do Cairo, exatamente. E depois avançando também na direção das colinas do Golan, etc. Só que a pressão do mundo árabe foi muito grande para o rei Hussein entrar na guerra. E o rei Hussein não tinha interesse, porque a gente precisa conhecer um pouco a Jordânia, é a maior fronteira que tem com Israel e é a fronteira mais rica que tem da Jordânia, porque lá tem a água do Rio Jordão, tem o Mar Vermelho em Aqaba, é a parte mais produtiva agrícola da Jordânia, né? Por trás das montanhas é deserto, então para a Jordânia essa é uma fronteira que não vale a pena queimar o filme. Só que o general Nasser apronta, desculpa a expressão, aí estamos em público, uma grande sacanagem. Ele manda uma foto. Eu costumo dizer que palavrão também é filho de Deus e está no dicionário. Então pode falar à vontade, que aqui não tem ninguém surdo emocional, vamos dizer assim. Todo mundo conhece, todo mundo fala. Então, uma grande sacanagem que o general Nasser manda para o rei Hussein uma foto de Tel Aviv pegando fogo. E a mensagem é: já estou destruindo Tel Aviv, você vai ficar aí parado e não vai fazer nada? E aí então ele ataca Jerusalém. Ele ataca Jerusalém e acaba tomando uma pancada e em 1 dia e meio perde Jerusalém e toda a parte, o exército Israel manda ele de volta para o outro lado do Rio Jordão e ele perde todo o controle da Cisjordânia. E essa famosa foto que foi mandada, existe ela até hoje no Museu do Serviço Secreto, é uma foto de Tel Aviv, de um prédio pegando fogo, sim, de um incêndio de 1966, ou seja, um ano antes teve um incêndio
e o serviço secreto egípcio usou essa foto como fake news para dizer, olha, estamos tomando o Estado de Israel, você vai ficar parado? E assim foi a história da Guerra dos 6 Dias, que libertou Jerusalém. Jerusalém se transformou... Pode encerra o teu raciocínio. Sim. Que eu vou Jerusalém te colocar uma questão. Jerusalém se transformou, então, numa cidade unificada. O que a gente comemorou agora na semana que passou é uma cidade onde os judeus, pela primeira vez, depois de 1900 anos, voltou a estar debaixo da soberania de judeus, os lugares sagrados, né? Os lugares que 2000 anos estavam debaixo de um governo, de um reino da Judéia, e voltou novamente às mãos dos judeus. Isso foi o milagre de Jerusalém. Eu preciso que você faça uma ponte, porque nós chegamos no ponto de inflexão crucial, que é o ponto em que nós temos uma enorme quantidade de árabes, muçulmanos e cristãos, ou vivendo em Israel, ou entrando em Israel para trabalhar, ou nas fronteiras de Israel. E o esquentamento do que nós estamos vendo hoje, sem dúvida nenhuma, é uma intifada. É quase isso. É quase isso. A gente precisa entender. Então, eu queria só que você fizesse a ponte do 67 para o que está acontecendo em Lod hoje. Antes de 67, me permite, em 48, claro. Quando se deu a independência, grande parte do país tinha muçulmanos e cristãos vivendo em Israel. E esses muçulmanos e cristãos, parte deles participaram das guerras, parte deles levantaram os braços e falaram, me entrego, não estou a fim de guerrear, não estou a fim de ser massa de manobra dos países vizinhos árabes. Então, em Aco, em Jaffa, guerrearam, mas em alguns momentos eles se entregaram e falaram, estou disposto a viver debaixo de um Estado judeu. Em algum momento receberam a cidadania israelense. Naquela hora que eles se entregaram e o Estado nasceu, esses muçulmanos e cristãos, e drusos, e todas as outras minorias que vivem dentro do Estado de Israel, têm cidadania. E estamos falando de hoje... De 1.300.000 pessoas hoje. 1.400.000 pessoas. Não, um pouco mais. 1.800.000 são árabes, sendo que desses 1.800.000, 1.500.000 são árabes muçulmanos e outros 300.000 são árabes cristãos. Okay? E para lembrar, a população de Israel são 9 milhões de pessoas. Exatamente. Ou seja, nós estamos falando de 25%, entre 25% e 30% de 20%, população. 20% de árabes, 20%. Cristãos e muçulmanos, a maioria muçulmanos, sim. E 75% judeus e outros 5% que vai entre drusos e outras definições. Sabe que a gente tem aqui muitos judeus, judeus não, né? Russos que vieram sem definição, se são judeus, se são cristãos, se são ateus, e tem aqui um número bem grande desse tipo. Então, a população judaica, ela antes de 67, já incluía muçulmanos. E cidades como Lod, Ramle, Akko, Jaffa, Haifa, e as aldeias que tem ao redor são cidades mescladas que convivem, coexistem judeus, israelenses e cristãos, muçulmanos, cristãos e judeus, há 73 anos. Em 67, com a questão da Judéia, Samária e a faixa de Gaza entrando dentro da soberania israelense, mais e mais muçulmanos entraram, partes dos de Jerusalém receberam cidadania, partes receberam apenas 400.000 receberam um certificado de morador, mas não de cidadão, ou seja, ele não tem direito a votos, mas ele tem direito a todos os benefícios do Estado, saúde, educação, só não tem direito a votos, e com isso a gente tem uma convivência e coexistência com esses muçulmanos que vêm da autoridade palestina de hoje, né? Uma autoridade palestina. Eu quero só lembrar que os 1.800.000 têm direito a voto. São cidadãos cidadãos com direitos de voto. Cidadãos, têm direito a todos os direitos 100%. E sem nenhum apartheid, para aqueles, desculpa a expressão, idiotas de plantão que fala que Israel tem apartheid, onde temos, por exemplo, a vice-presidente da Universidade Hebraica de Jerusalém, é uma muçulmana, nós temos no Suprema Corte juiz muçulmano, nós temos em todos os cargos de direção... Partidos muçulmanos no Knesset. Partidos parlamentares. No parlamento.
não somente no lado político, no lado também comercial, no lado de empreendimento, muçulmanos vida normal. milionários, Vida normal. que tem Vamos então partir para o dia de hoje. Dia de hoje. Na verdade, não é o dia, eu diria que é o mês, e talvez me estenderia um pouquinho mais de um mês. Por quê? Porque a gente teve... Você está falando do início do Ramadã e logo em seguida com a questão das propriedades em Sheikh Jarrah e em seguida com a porta de Damasco. Exato. Então, explica tudo isso, por favor. A coisa foi dar uma entrada um pouquinho antes, alguns meses antes, para a introdução disso que você falou. Há poucos meses atrás, tivemos a troca de presidente nos Estados Unidos. Saiu Donald Trump e entrou o Biden. A política que mudou nos Estados Unidos afeta diretamente ao que acontece em Israel. Seja a nova versão de enxergar o Irã, e seja a nova versão... Você me permite uma parte que talvez dê uma dimensão mais exata dessa questão? Não afeta só o que acontece em Israel, afeta o que acontece em todo o Oriente Médio. No Irã, em Israel, na Síria, no Egito, que não é no Oriente Médio, mas é na África e é vizinho, e também na relação com os palestinos. Costumamos dizer que Israel é o chamado assim, a vitrine do que vai acontecer para o resto da Europa também. Então, o que aconteceu com a mudança da política americana é que legitimou um pouco a questão do Irã tomar mais audácia e força, e o apoio americano novamente, que tinha sido retirado com o Trump, a esses grupos refugiados palestinos, porque entre nós, né? Você nasceu onde, Ronaldo? No Brasil? Nasci em Copacabana. Você nasceu em Copacabana, mas teus pais são nascidos da Europa? Não, meus pais são nascidos, a minha mãe no Flamengo e o meu pai em São Paulo. Mas teus avós? E a minha avó materna é nascida na Lapa. Na Lapa? Pô, então já é 3 gerações do Brasil. Mas quarta, eu também, o pai dela também é nascido no interior do Rio. Mas eu sou a quarta geração de brasileiros aqui. Meus avós vieram da Polônia, vieram da Romênia, vieram da Rússia, e de muitos que a gente conhece. Sim, eu também tenho familiares que vieram da Turquia e da Ucrânia. Então, nossos avós são chamados refugiados? Meus avós morreram no Brasil sem nenhum título de refugiado. São chamados de imigrantes. São chamados de imigrantes. Exatamente. Por que os palestinos recebem até hoje dinheiro e tem uma ONG dentro da ONU que trata exclusivamente do problema palestino, do problema refugiado? Eu vou te dar uma sugestão. Mas só tem um para você ter uma resposta. Você tem que perguntar isso à União Soviética, que não existe mais. O que eu quero dizer é que existe um conceito chamado refugiados palestinos, que o cara vive já na 5ª geração no Brasil, ou no Paraguai, ou aonde quer que seja, e ele se diz ainda refugiado palestino. Faço parte dos milhões de refugiados palestinos. Quer dizer, meus avós, como refugiados da União Soviética, não receberam o direito de serem refugiados. Ou seja, existe aqui uma história mal contada do mundo ocidental, entre das muitas coisas mal contadas no mundo ocidental, para esse assunto chamado refugiados palestinos. Mas com a nova administração americana, eles reacendem esse conceito de refugiados, recebendo dinheiro, e muito dinheiro, para esse grupo que é administrado pelos palestinos. E dentro da administração da Autoridade Palestina, desde que ela nasce nos anos 90, com a morte do Arafat, entra um conflito de liderança entre os dois principais grupos, o Fatah e o Hamas. Eu quero te contar uma coisinha rápida, se você me permitir. Por favor. Eu acho que eu sou o único judeu, que pulou o muro, foi até o túmulo do Arafat e tirou fotografias. Se você quiser, depois eu mando para você. Eu não sei se você foi o único, eu não posso te duvidar da tua palavra, mas acredito que tem muitos judeus, lamentavelmente, que vão sem pular o muro, vão de portas abertas, né? Temos muitos judeus que esses eu não sei. Esses eu não sei, mas os que pulam o muro, eu acho que eu sou o único. Pode ser, o único pulou. Mas, infelizmente, temos muitos judeus que andam de mão dadas com Arafat hoje, debaixo do túmulo. Não é o meu caso. Não é o meu caso. Lamentavelmente, não fazem grandes favores para nós judeus. Mas, voltando então. Então, a gente tem aqui um ponto que é
a mudança desses últimos meses de visão com a questão palestina. O conflito da política interna da autoridade palestina foi sendo mais e mais levada aos limites. O Abbas, que é o o primeiro-ministro da autoridade palestina, não tem força, não tem influência, mas ele é a herança do Arafat. E o movimento Hamas, que ganhou um título de um partido político, deixando de ser um partido terrorista, que é uma grande mentira, né? Continua fazendo terror na faixa de Gaza e em outros lugares, continua atuando com terror mesmo, recebendo um título de partido político, ganha forças, e essas forças ameaçam o cargo político do Abbas. Os Estados Unidos apoiando com a nova administração Biden, forçando uma pressão para uma nova eleição. Imagina que a autoridade palestina não tem eleição há 14 anos. Né? E nem quer fazer, já acabou de adiar a eleição novamente? Adiou novamente porque o Abbas sabe que ia perder para o movimento Hamas, e então isso não agradaria também os Estados Unidos, por mais que quer que mantenha o fogo da Hamas aceso, mas tem que ter um equilíbrio com o Abbas. Então o caos está armado. O caos está armado de um problema de administração política, isso significa dinheiro. A gente podemos falar de forma bem dúgre, bem aberta. O problema de tudo isso é dinheiro. Quem ganha dinheiro com isso? A administração do Abbas ganha dinheiro, a administração do Hamas ganha dinheiro, e para que precisa do dinheiro? A gente conhece a história do Brasil, os nossos administradores de estados, de municípios em geral. Quem pode vender pelo triplo do preço e superfaturar e botar no bolso, aqui não é diferente. Aqui esses políticos são todos corruptos, a gente visita nos filmes as casas desses políticos todos da autoridade palestina, todos milionários, enquanto que o povo passa fome. Né? Tem pouca água e eletricidade nas suas casas, enquanto que os outros vivem de mansão. É um absurdo. Olha só, numa frase, eu queria te perguntar o seguinte: você acha que o Bibi, insistindo sem maioria absoluta de formar governo e não conseguindo, enfraqueceu as decisões necessárias a serem tomadas pelo Exército, pela IDF, pelos políticos? Eu vou te dizer, ou você acha que isso não tem problema nenhum, está tudo beleza? Eu acho que não tem nenhuma relação direta da postura do Bibi como não ter conseguido montar um governo com a atuação do Exército. A atuação do Exército ela é extremamente profissional, ou seja, os líderes, né, do Exército... Sim, mas o Exército não precisa de autorização para tomar determinadas medidas que vêm dos políticos? Precisa, mas... Então na medida em que a política não está bem assentada, bem parada, isso influi no Exército, influi nas Forças Armadas. Há 15 anos a gente enfrenta o terror com a faixa de Gaza, desde a saída unilateral do Sharon. Desde que os judeus saíram unilateralmente, a gente enfrenta a cada ciclo de 3, 4, 5 anos uma operação militar com Gaza. E cada ano os generais e o governo, seja ele do Ehud Barak, Ehud Olmert ou do Bibi, falando temos que destituir a Hamas, temos que acabar com a Hamas. Só que, de fato, não se consegue acabar com a Hamas. Porque se você acaba com a Hamas, nasce um outro grupo com o mesmo tipo de terror, troca apenas de nome. É a mesma história de sempre, vamos derrubar o Assad da Síria. Ninguém tem interesse em derrubar ninguém, eles têm interesse em administrar para que os estragos sejam poucos. Então, a briga política era o tempo todo assim. O que hoje sim chama a atenção é que, com o governo não formado, começou a mobilizar forças internas dos árabes políticos, que tem uma cisão. Você está falando do governo não formado em Israel? Em Israel. O governo israelense. 4 eleições. O governo israelense sem então você está me dando razão. Você está me dando razão. Mas não a ação militar, e sim ao que gerou, porque a ação militar, ela a cada tanto em tanto tempo acontece. Hoje o problema não é a ação militar que está sendo questionado. O que está por trás dessa ação militar tem que entender um pouquinho mais o que vai a fundo. A gente está falando de uma sociedade dos muçulmanos, são cidadãos israelenses, daquele 1.800.000, onde eles têm hoje 2 grupos representantes no parlamento e um deles disposto a entrar no governo, fazer coligação com o Bibi, ou fazer coligação com o Lapid.
que é o Muhammad Abbas, é o Mahmoud Abbas. O Mahmoud Abbas, de um partido RAM, está disposto a entrar no parlamento. E isso gera conflito também dentro do Islã. Por quê? Porque dentro do Islã, como eles vão administrar que vai ter um Estado judeu com representantes muçulmanos lá dentro, se na minha bandeira eu não aceito o Estado? Você entende o conflito que existe dentro do próprio mundo islâmico? Ou seja, dentro Entendo dos perfeitamente. conflitos entre Eu tenho Fatah e certeza. Hamas, isso é parte dos conflitos. A Bom, insatisfação eu preciso que você fale um pouco do que está acontecendo hoje aí. do último mês. O último mês, especificamente, é o mais polêmico, porque coincidiu tudo junto. As eleições dos muçulmanos, da autoridade palestina, sendo cancelada. O mês do Ramadã, coincidindo exatamente com o mês de Iyar, das festas ou das datas festivas, que a gente pode lembrar. O dia do Yom HaZikaron, que lembra os soldados caídos, o dia da independência, o dia da unificação de Jerusalém. Tudo isso coincidindo com o mês do Ramadã, onde essas datas são sensíveis para as duas sociedades, islâmica e judaica, extremamente sensíveis. Isso se junta com esse mês onde a Suprema Corte dá uma definição de que os muçulmanos do bairro de Sheikh Jarrah, de 3 casas, perderam na justiça o direito das casas, legalmente. É importante saber que esse tribunal é o mesmo que também... Um momentinho só, um momentinho. É preciso que você que está nos assistindo saiba que que o conflito judicial é o seguinte: as famílias judaicas, donas dessas casas, que foram expulsas dessas casas em 1948, foram à justiça e ganharam, porque lá está consagrado o direito dessas famílias voltarem para as casas que elas tinham. É isso? Assim como esse mesmo tribunal deu causas ganhas para muçulmanos em muitas outras regiões que conseguiram comprovar que os judeus colonos tiraram suas terras. Esses que conseguiram comprovar, também essa mesma Suprema Corte deu causa ganha para os muçulmanos e eles bateram palma. Mas agora... E eles entraram nas casas? Eles entraram nessas casas? Que eram das famílias deles, eles muçulmanos? Sim, os judeus tiveram que sair, demoliram algumas casas. É isso que eu estou querendo que você diga, exatamente. Agora, perfeito. Nessas casas do bairro de Sheikh Jarrah, que é do lado da Cidade Velha, começou um pega para capar, desculpa a expressão, nas ruas, todas as noites, porque é jejum durante o dia, eles estão dormindo o dia inteiro, acabou o jejum, eles vão jantar e saem às ruas para se manifestar e não estão dispostos a sair de casa. Montavam seus jantares ao ar livre, um grande buffet e faziam festas. E a argumentação de que não vamos sair de nossas casas. E começou conflito. E esse conflito começou boca a boca, depois jogaram, como é bem comum nas festividades muçulmanas, pegar o rojão e atirar contra os policiais, né? Já que aqui não é todo civil que tem arma, todo civil muçulmano legalmente não tem arma, só ilegal, e está cheio dessas, mas eles atiram fogos de artifício contra os civis, etc., e começou um empurra-empurra, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Chegou justo o dia do Yom Yerushalayim, o dia que é da comemoração de Yom Yerushalayim, coincidindo com o finalzinho do mês de Ramadã, onde tem também data festiva. Pronto. Proibiram os judeus de subirem no Monte do Templo, o que todos os anos eles fazem no dia de Yom Yerushalayim. Começou uma organização entre os jovens e os que a gente pode chamar assim, os radicais muçulmanos, de se armar no Monte do Templo. Se armar significa encheram o Monte do Templo com pedra e pau para atacar todos que viessem. Quem lembra da visita do Ariel Sharon em 2000, a mesma coisa, ou na Intifada, igual. Se armaram com pedras e paus dentro. Tem fotografias, ninguém precisa acreditar em mim. Entra na internet e vê. O que aconteceu em Lud, quer dizer, onde está o aeroporto Ben Gurion hoje? A cidade de Lud, como a cidade de Lod, como a cidade de Ramle, como a cidade de Akko e a cidade de Jaffa, são cidades mescladas. Haifa também, um pouco menos,
mas são cidades que têm proporções, quer dizer, para você ter uma ideia, Lud são 43% judeu, 30% muçulmanos, são meio a meio. Haifa é uma cidade com menos muçulmanos também, mas tem outros, lá tem também drusos, lá também tem Bahá'í, os Ahmadim, tem outras vertentes. Lod, cidade pequena, cidade que tem 76 mil habitantes, Ramle, 77 mil habitantes, são cidades pequenas que é meio a meio, quase meio a meio, que vivem judeus e muçulmanos, alguns vizinhos de porta, ou os vizinhos de prédio, convivendo normalmente, logicamente com suas culturas diferentes, mas nesse momento que a acusação da mídia é de que os judeus estão tomando a mesquita de El-Aqsa, os judeus vão proibir os muçulmanos de terem acesso no Monte do Templo. Quando você toca nessa ferida com uma propaganda enganosa, o mundo árabe, isso se espalha igual Isso é tudo mentira ou isso é verdade? Essa é a pergunta. Que verdade existe em tomar o Monte do Templo? Os judeus têm direito de visitar o Monte do Templo como qualquer cristão, como qualquer muçulmano. É um lugar histórico. Sim, mas tomar o Monte do Templo significa expulsar os muçulmanos. Isso não é verdade. Mas não tem. Isso não é verdade. Nem hoje, nem em 67. Mas é o que eles estão divulgando. É o que eles estão divulgando. Mas essa foi a grande mentira da intifada no ano de 2000. Né? Todo mundo fala, o Ariel Sharon subiu para expulsar os muçulmanos. Fake news. Existiu uma escavação embaixo da mesquita de El-Aqsa. Foi uma visita agendada pelo governo. Ou seja, usam de manipulação das informações e promovem, porque o mundo, infelizmente, o mundo do Islã, eles não acreditam nas informações, eles acreditam nos seus líderes religiosos. O que o imã vai falar na hora da reza, isso vai ser a pura verdade. E saiam às ruas. E saiam às ruas com Muito bem, o que está acontecendo hoje, então? O que está havendo hoje? Nas últimas 24 horas, rolou pancadaria nas ruas de Lod, de Ramle, de Akko. Em Lod tacaram fogos em carros, em sinagogas, depredaram. Imagina, já vinha acontecendo nessas 2 semanas, nos TikTok da vida, todo mundo deve ter acompanhado, um árabe batendo num judeu em pleno trem, um árabe pegando a bandeira de Israel e rasgando. Ou seja, isso foi passado e, lamentavelmente, tenho que dizer que isso aqui é parte da nossa culpa dentro do Estado de Israel, de não usar o termo tolerância zero. Na hora que tiver tolerância zero contra a pátria, alguém que pisa num objeto que é da pátria, não importa qual é a tua religião, essa é a tua pátria, você tem cidadão aqui, a bandeira é sagrada. Não temos tolerância zero. Na hora que a gente não tem tolerância zero e o cara pega e sobe, tira a bandeira de Israel e coloca a bandeira da Palestina em plena Tel Aviv, em plena Jaffa, em plena Haifa, em plena Lod, aí passou dos limites da tolerância. Ou seja, existe uma cidadania. Se quer ser palestino, bem-vindo para essa fronteira. Está claro, está claro. E o que é que está fazendo a polícia de Israel nesse caso? Então, a polícia de Israel tem dezenas de focos para tentar apagar, né? E aí não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E em Lota aconteceu uma tragédia de que tacaram fogo em escola, em sinagoga, e entraram nas ruas. E, lamentavelmente, um cara se sentiu ameaçado, que partiram para cima deles, ele deu um tiro e matou um jovem. Aí o pessoal fala assim, o cara é um assassino. Peraí, se ele não matasse o cara, ele seria morto, porque os lynch, os espancamentos que estavam sendo feitos, podem se ver pela televisão, era tremendo. Pedregulhos tacando nos carros. Quer dizer, se eu passo com um carro lá, tomo um pedregulho. E uma pedra é igual um tiro. Se o carro está andando a 40 Você pode chamar o que está acontecendo, você pode chamar o que está acontecendo de guerra civil? Não é guerra civil, porque existem, a gente também não pode generalizar, existem muçulmanos que não estão fazendo isso. Isso é uma parcela, eu não sei dizer se pequena, né, desses 1.800.000, com certeza não são todos, ok? Mas é uma parcela que, lamentavelmente, tem um perfil jovem, um perfil que está sem, a gente pode chamar assim, expectativa de um futuro melhor, lembrando em conta que muitos desses jovens saíam de Israel para tentar a vida, fazer faculdade na Europa, nos Estados Unidos, né? E aí com o Covid eles estão 1 ano e meio aqui sem poder sair, sem ter acesso, ou seja, estão sem trabalho, estão boring, como a gente chama, estão de saco cheio, e aí eles explodem para as ruas. E a liderança política e a liderança religiosa tem culpa também de não apaziguar os ânimos, de não sair às ruas para apaziguar. Pelo contrário, se escondem em tocas ou falam nas suas mesquitas, vamos libertar
com sangue a Palestina. E aí as Muito coisas bem, olha só. perdem dos limites. Eu preciso que você agora se despeça dos nossos queridos Beijos e internautas, abraços. porque nós... Pera aí, calma. Não é Sei. assim, não. Eu quero comunicar que você vai estar sendo entrevistado hoje, às 7 horas da noite do Brasil, no Confronto Debate, pelo Facebook, na página Confronto Debate, pela nossa mesa de debatedores, que todos eles são não judeus, e vão te questionar sobre o que está acontecendo aí, e você vai contar as histórias que você achar que deve. Eu só quero que você, em 2 minutos, diga a respeito do que vem de Gaza hoje, ontem, anteontem, hoje, o que está acontecendo. E aí você se despede, porque logo em seguida eu quero avisar a todos vocês, internautas que estão nos seguindo, nos acompanhando, que eu vou entrevistar o nosso querido Guilherme Rabinovich, logo em seguida, depois da minha conversa com o Marcel Berdichevsky. O Guilherme é um tanquista, um menino jovem, ainda já na reserva, ele já está na reserva e vai conversar conosco sobre a questão da ótica militar que ele tem sobre o que está acontecendo. Então, eu queria pedir a você que dissesse o que está acontecendo hoje de Gaza para dentro de Israel e se despeça, meu irmão querido, com o meu beijo, com o meu abraço e com os meus agradecimentos. E eu tenho certeza que eu falo em nome de todos nós aqui. Eu quero agradecer ao Xande Schwarzberg, que nos ajudou profundamente no contato com vocês. Muito obrigado aí. Vou tratar 2 pontos com relação a Gaza. Primeiro, Gaza eu tenho próximo da minha história. Você tem 5 minutos. Você tem 5 minutos para falar e se despedir. Minha história com Gaza eu tenho na minha vida com Israel. Só um minutinho. Quando eu levantar o dedo assim é porque acabou o teu tempo, tá legal? Tá bom. Vamos lá. Então, eu não quero te interromper mais. Quando eu servi o exército nos anos 90, eu visitei Gaza como soldado para motivar os soldados que lá tomavam conta. Tive que ter, em 2014, que ir até a entrada de Gaza para receber meu filho, que passou 1 mês lá na guerra de Tzuk Eitan, como franco-atirador. Fui lá na saída de Gaza, na entrada de Gaza, quando terminou a guerra, tive que ir lá para poder receber ele, dar um abraço forte e ver que estava tudo em paz. A gente com uma preocupação 1 mês sem notícias. E tenho outros 2 filhos, um que já há 5 anos trabalha no exército, na fronteira com Gaza, agora nesse período está de estudos, mas acompanha Gaza e eu acompanho Gaza através dele nos últimos 5 anos, e agora o meu pequeno de blindado tanquista, também agora já no front com Gaza. Então Gaza eu conheço com bastante proximidade e é um ciclo vicioso de X anos que eles resolvem gastar todos os seus arsenais de foguetes produzidos no fundo de quintal e outros trazidos ilegalmente, patrocinados pelo Irã, entrando por mar, entrando pelo Egito. Israel conseguiu bloquear nesses últimos 1 ano e meio as passagens dos túneis para dentro de Israel, o que dificultou uma história de longo tempo deles gastarem todo o dinheiro que eles recebem com um metrô subterrâneo que tem dentro de Gaza para traficar armas e soldados terroristas, né, e sequestrar civis israelenses e soldados israelenses. Eles gastaram, então, nesses últimos 36 horas, mais de 500 foguetes, ou seja, estão botando para fora o seu arsenal, isso como forma de esquentar a fronteira, forçar Israel, de alguma forma, negociar com eles e com a autoridade palestina. É tudo forma de esquentar a fronteira, e eles sabem que o destroço que Israel faz agora dentro de Gaza, eles apostam que isso vem voltando para eles com dinheiro americano, com dinheiro europeu, ou seja, o papel de se fazer de vítima para receber mais apoio, que lamentavelmente os grupos humanitários não olham para onde vai o dinheiro, não olham uma escola construída, não olham um hospital construído. Se eles só olhassem o que tem feito lá com tanto terror, eles suspenderiam esse dinheiro que chegaria lá. O que é lamentável, porque morrem de fome milhões de gazáticos
que são reféns dos grupos Hamas, assim como muitos muçulmanos de Israel são reféns dos seus líderes religiosos intolerantes. Não quer dizer que todo muçulmano é terrorista, não é todo mundo gazático lá que é terrorista. São reféns de grupos terroristas e grupos que são chamados fundamentalistas na religião, e isso traz uma insegurança que, lamentavelmente, só pela força vai acabar e daqui a um novo ciclo de 3, 4 anos vai voltar novamente, lamentavelmente. Meu querido, um beijo para você. Muito obrigado. Você foi espetacular. Eu tenho certeza que as pessoas que nos assistiram aproveitaram muito. E eu as convido, como convido você também, a assistir agora a minha conversa com o Guilherme Rabinovitch, que é neto do Jaime Rabinovitch, que foi presidente da Hebraica e hoje vive em Israel. Ele é filho do Alberto Rabinovitch, esse menino. Ele vive em Israel, é recém-saído do Exército e vai ter essa conversa conosco exatamente ao meio-dia do Brasil, daqui a pouquinho, daqui a 5 minutos. Grandes amigos meus, convido vocês, se quiserem, no meu canal de YouTube tem Histórias de Israel, podem procurar lá meu nome, Marcel Berdichevski, que estarei à vontade para responder a todos também. Abraço para todos aí, saúde para todos. Obrigado. Valeu, querido. Obrigado.